Tenho sentido medo, muito medo, de tudo que vejo. Esse meu medo é um medo desorientado, diferente do medo natural, aquele que me protege contra um perigo. Esse medo que sinto parece ser um medo fabricado, forjado por alguém, como se o medo tivesse sido institucionalizado. Porque são muitas camadas de medo que percebo em todas as dimensões, na vida, em sociedade. Fiz as malas antes de me paralisar por completo nessa asfixia de medo. E mais uma vez, fui conversar com pessoas pelo mundo. Esse filme é a minha busca por uma luz que me ajude a desvendar essa sensação de pânico latente. Esse filme é a minha reação ao medo que sinto e que provavelmente você também sente. Para você, o que é o medo? Nossa, que pergunta difícil, né? Porque medo é algo que a gente sente tão naturalmente que não é muito simples definir. O medo nasce com a gente. É uma pergunta filosófica. Tem os grandes medos, temos os pequenos medos, até separaria em categorias. Porque o medo é a incerteza, a insegurança, às vezes também a solidão. O medo é uma apreensão que vem sempre com valor negativo, né? Nós nos sentimos mal, né, quando sentimos medo. Difficile à dire, difficile à dire. Je saurais pas trop vous dire en fait. Entendo o medo como uma reação quase que fisiológica. Fear is not something that's constant. It's something that we tell very different stories about, depending upon where we live and in what era. What if I lose my job? Or what if I lose my home? Or what if I'm unable to work? You can't be certain, but you would fear you may not be able to survive or provide for yourself and your family. Fear for me is an energy, vital energy. It's related to what we call root chakra in chakra psychology. Fear is an emotion that erases our ability to think rationally and reasonably about our situation. Anything that knows it's going to die has fear. Sociedade do Medo, David Carroll teve What is fear for you? Fear, we have a sentience, so we can not only feel fear and act upon it, but we can try to understand it. La grande différence, par exemple, entre les mammifères supérieurs et les êtres humains, c'est que les êtres humains savent qu'ils vont mourir, mais ne savent pas quand et ne savent pas comment. La peur de mourir est constituée de deux émotions opposées. Une certitude et une incertitude. La certitude que je mourrai et l'incertitude quand et comment je mourrai. C'est cette différence entre une certitude et une incertitude qui constitue la peur proprement humaine de mourir. La peur, d'une certaine manière, de mourir,
c'est la grande peur pour tous les êtres vivants, même si cette peur est inconsciente. S'il n'y avait pas d'instinct de survie, il n'y aurait pas de peur de mourir. Et donc, ça, c'est ce qui nous constitue comme êtres vivants. Je pense que s'il n'y avait pas la peur de la mort, il y aurait beaucoup d'institutions proprement humaines, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient morales, qui n'existeraient pas. Ok, todos que possuem consciência têm medo. E foi essa mesma consciência que, no início dos tempos, diante o inexplicável da força da vida, da potência da natureza, criou suas divindades. Mas e as religiões? Se utilizaram das narrativas do medo diante a complexidade da finitude da vida? As religiões têm a ver com um medo primordial, que é o medo da morte, o medo do desconhecido da morte, né? O que significa falar de bem e mal se você não tem uma instância superior que define o que seja o bem e o mal e que diga que você está certo ou errado? Claramente é uma construção, né, que implica, né, que traz o medo, né, como também um elemento fundador de ordem. Religion and fear evolved hand in hand. And it's not like somebody sat down and said, let's scare people. But it was the case that people were worried about everyday survival. Every day was like, an imminent death for some members of their family. And I think under those circumstances, it's not surprising that in the old Hebrew language, the word for religion was basically the fear of God. It was the two meant the same thing. It was very closely linked together. God is punishing you. God doesn't easily forgive you. The fear of God becomes an instrument for socializing children and for regulating and controlling human life. L'idée d'un Dieu n'est pas constitutif nécessairement de toutes les religions. Ce qui est beaucoup plus important, en effet, c'est l'idée d'âme, l'idée de permanence de soi et l'idée, par conséquent, de la possibilité d'immortalité. Alors, évidemment, dès lors qu'on conçoit qu'il y a un autre monde, eh bien, on peut concevoir que c'est un monde dans lequel toutes les peurs que j'ai pu éprouver dans ma vie, aux injustices, va se trouver réparées dans un autre monde, qui est le monde éternel, qui est un monde de justice, et pas simplement le monde inégal, injuste, mauvais dans lequel j'ai vécu ma vie. Donc le judaïsme, le christianisme et l'islam. Les trois grandes religions monothéistes ont en commun d'avoir un texte sacré constituant des lois qu'il faut suivre, et si ces lois sont enfreintes, une punition est prévue. Dans ce dispositif, donc, qui est un dispositif à la fois émotif, la peur d'enfreindre la loi, et rationnel, qui induit un calcul, si tu enfreins la loi, alors tu seras puni. Il y a une instance qui est fondamentale, qui manipule à la fois la peur, mais aussi les récompenses, et qui est Dieu. C'est donc un dispositif qui utilise les deux grandes passions fondamentales de la vie humaine, la peur et la volonté d'avoir du bien, du bénéfice, pour organiser la vie humaine. Si tu agis bien, c'est-à-dire conformément à la loi du Père, alors tu auras des bénéfices. Si tu agis mal, alors tu auras un autre type de rétribution qui est la punition. Et Dieu est celui qui distribue les bienfaits e les punitions. Isso é a antirreligião. Isso é a manipulação ideológica da religião, é a utilização da religião para manter o poder. Uma religião que põe medo é a negação do amor, porque quem ama não teme. Vamos imaginar lá, na Idade Média, a Igreja Católica já sabia como manobrar essa subjetividade, né? Esse campo subjetivo, o medo.
ao mesmo tempo como prêmio e como condenação. As ordens religiosas antigas, elas sabiam lidar com isso de uma maneira que só mais tarde que foram entender como que a religião é profundamente relacionada com esse universo. Tanto da promessa, né, a promessa de um porvir, de um paraíso, quanto de uma condenação. Em tudo isso está contido uma dimensão muito dogmática da vida, né? Muito maniqueísta, o bem e o mal. E o mal é pecado. Então, o pecado, né, você tem que combater com determinados valores ou evitar com determinados valores. E isso é uma cultura de medo também, né? O medo de pecar, o medo de errar. God is a difficult concept, in the West especially, because God has been identified as a kind of super-duper emperor. And that image is very unfortunate, because that makes God separate from us. This is not what Jesus taught. Jesus said, "My Father and I are one." And Jesus also said, you are all like that. You are all God's children. It's not just my Father. God is everybody's Father. But people won't hear that. So people don't see themselves as potentially God. Instead, people see themselves as ruled by an emperor who, of course, rules by fear as well, because the society is a society of fear. So if people follow religion, it's no escape, because again, you are living in fear. Fear of God's wrath. Anything bad happens, God is unhappy with me. Fear again. I can never respond from fear and do something positive. No mundo moderno, especialmente ali pelo século XVII, quando o cristianismo se cinde, né, ao meio, aquele Deus absoluto, ele se parte ao meio, e católicos e protestantes, na sua disputa, acabam por produzir uma guerra de proporções extraordinárias, né? Uma guerra civil europeia, com uma quantidade de mortos e uma virulência, né, que não era vista entre europeus há muitos séculos. E é nesse contexto que se formula a teoria política moderna. Thomas Hobbes, o pensador inglês, que vai formular a figura do Leviatã, onde ele coloca o medo como a origem mesmo da possibilidade da vida em sociedade. Não é qualquer medo, é o medo da morte violenta. Segundo Hobbes, é exatamente esse medo que faz com que a racionalidade humana seja ativada, né, no sentido, né, de perceber que a liberdade individual de cada um, se exercida de modo absolutamente sem qualquer tipo de limite, né, levaria exatamente à guerra de todos contra todos. Então o Estado aparece aí como um ser racional superior que tem o dever, né, a obrigação de impor a paz social. Você pode acreditar no que quiser, né? Você pode ter o seu culto dentro da sua casa, da sua igreja, mas a praça pública estará ocupada, né, por uma figura nova que é um Estado, né? Um Estado laico, né, que é capaz de manter a segurança, né? Significa dizer manter a vida de todos protegidos da violência, né, do assassinato. Então, o medo é princípio regulador do equilíbrio humano e um dos fundamentos para a organização da vida em sociedade. Mas no decorrer da nossa história, o medo tornou-se um instrumento eficaz de poder. E nossos valores são postos diariamente à prova. Historically, societies tended to have a common view of what a threat was. So, for example, in the Middle Ages, people were scared about what God would do, or they were all scared about not having enough food. In my grandparents' generation, in the 1930s, they were all united by the fact that they were scared about a depression, about unemployment, about not having enough money to live on, and that brought them together. In my parents' generation, there in the 1950s,
they were all scared and worried about a nuclear war in the Cold War, and that kind of brought them together. What I argue is that today, for the first time in history, there's no single threat that binds us together. Because we're all worried about different things. Some people are worried about the environment, others about immigration, others about global warming, others about crime, others about the epidemic of obesity. So we have a very fragmented, very segmented. Governança do mundo é feita com medo, né? Eu me lembro que no final da década de 70, 80, tinha a história dos mísseis, né? E como ainda tinha Guerra Fria, parecia que a qualquer hora uma banda do planeta ia rachar e um míssil ia comer tudo. Então esse terrorismo subjacente, parecia que em qualquer momento uma guerra de mísseis ia começar. Isso foi alimentado pela propaganda, pelo noticiário, por tudo, e pela própria produção de conhecimento nas universidades. Então tem uma cultura mesmo impregnada de símbolos e de adoração do medo. Fear is a central weapon. You can't have war without fear of an enemy who is imperiling your way of life. If you want to get the people to act in a way that will actually be against their own self-interest, that will cause them to put themselves in harm's way, you have to make them incredibly fearful of something, or else why would they make such an effort? Nós fomos criados e criadas à base da chibata do medo. Quando você levanta a mão para uma criança, para o seu filho, para quem seja, aquela criança se silencia, porque você exerce poder sobre aquela criança. Quando esses levantam o chicote sobre o nosso povo, levantam a chibata deles sobre a nossa gente, eles continuam permeando a nossa gente, o nosso povo, nas condições do medo. Vivemos em um sistema que nos manipula nas mais ínfimas parcelas de nossas vidas, onde o outro foi transformado em ameaça. E a diferença entre as pessoas significa perigo. Mas por que será que essa cultura do medo não aceita a diversidade? People who think of their country as very special, they will similarly be fearful and defensive towards every other country, every other nationality. And that's one way that fear enters. So whenever there is exclusion of people, it's us versus them, then I'll try to either be fearful or try to dominate the other culture. Existe uma série de políticas, de estratégias que visam moldar os imaginários. E nada mais fácil, né, para se moldar imaginários do que você apelar para os temores mais básicos e mais profundos das pessoas. Então, quando você vê, por exemplo, a ascensão de um pensamento que é de ordem extremamente conservadora, que é um pensamento que teme a diferença radicalmente, e aí você cria toda uma série de imagens sobre imigrantes, sobre diferença, sobre aquilo que não se adequa, né, a uma certa visão de mundo tradicional, você está construindo aí um imaginário importantíssimo que vai sempre encarar a diferença como algo da ordem do perigo. Vem aí uma conspiração comunista, vem aí estão tentando implantar chips nos seus corpos, vem aí tentativas de mudar o sexo dos seus filhos. Medo de se tornar uma Venezuela, o medo do que o comunismo que come criancinha, né? Impressionante como se conseguiu ressuscitar essas narrativas que elas perpassam a história em muitos momentos, né? De uma forma muito mentirosa, muito perversa.
A nossa relação com o caos e com a desordem, ela é tão estruturante que eu acho que é exatamente esse discurso que é usado hoje para você produzir esse medo social, essa sociedade do medo. Esses regimes autoritários, como eles crescem, de alguma maneira, quando você consegue colocar, dar nome a um inimigo externo. De alguma maneira, ele reflete uma dificuldade que as pessoas têm de olhar para os próprios fantasmas, para os próprios medos. É muito mais fácil você olhar para fora e dizer, eu tenho medo daquilo, então se eu exterminar aquilo que está fora de mim, está tudo resolvido, quando na verdade está refletindo um medo interior muito mais profundo. Quais são os medos que eu tenho dentro de mim, Que medos são esses que me alimentam? Que fantasias são essas? Eu tenho medo de quê? É medo da morte? É medo da perda? A leader can take advantage of my subliminal unconscious racism, unconscious fear of certain aspects of humanity, human culture, and manipulate me. This is what leaders often do. They take advantage of hidden racism, hidden sexism, hidden homophobia, and they're built into our unconscious. We may overtly not have racism. 80% of the society probably is very susceptible to manipulation by fear. That's why politicians always use fear. There is their main instrument. Make afraid of the other. Make afraid of the races. Make afraid of the new changes. O medo também, esse medo de classe, esse medo social, esse medo de gênero, pode levar muito à irracionalidade que está presente na nossa vida. Nossa vida não é só racional, mas leva à dificuldade de discernir. Ter medo faz parte da nossa existência. Sentir solidão, sentir dificuldade faz parte da nossa existência. Essa cultura de que o outro é o que nos ameaça, o outro ele é monstruoso, ela foi construída. Nós tivemos avanços incríveis sociais, Se a gente pensar, por exemplo, na nossa relação com as cotas raciais, por exemplo. Mas quando elas foram trazidas, a ideia das ações afirmativas das cotas raciais no Brasil, elas vieram com um violento sentimento de medo dessas políticas, que traziam direitos para sujeitos que não tinham direitos. Ou seja, como direitos para determinados sujeitos. Esses feminismos, eles produziram um medo social gigante. Ou seja, vejam só, transformações sociais incríveis, extraordinárias, importantes de emancipação dos sujeitos, produziram no nosso país uma reversão, produziram um discurso de medo, produziram um discurso de ameaça e de inseguridade gigantesca, que dá, de certa maneira, no que nós estamos vivendo hoje. Todos esses discursos de extrema direita, que vem se contrapor a esse sujeito que vai tirar o nosso lugar na universidade, o nosso emprego, através dos seus direitos. Se você acha que o outro, por ser diferente, te ameaça, se você não enxerga igualdade nas diferenças, nas nuances, você combate. E o medo é um instrumento de combate muito eficiente, especialmente para um grupo que se acomodou no domínio de territórios, de espaços de poder e no controle dos corpos. Então, uma mulher que se quer autônoma, ela impõe medo àquele homem que acha que vai perder o controle. E diga uma instância, um nível de instância sociopolítico, econômico, você vai ver que no topo dessa estrutura estão os homens brancos. Negros, pessoas pretas e pardas, autodeclaradas pretas e pardas, são aproximadamente 56% da população brasileira. Flagrante maioria. Maioria
minorizada. Mulheres são aproximadamente 52% da população brasileira. Flagrante maioria igualmente minorizada. E é curioso como esse grupo, que é minoritário do ponto de vista numérico, né, de participação, majoritário nos espaços de poder, acusam esses outros grupos, que são maiorias minorizadas, de serem identitários, de quererem defender os próprios interesses, como se só esse grupo muito restrito fosse capaz de pensar a humanidade como um todo. Além disso, são pretensiosos. Você vê as maiores tragédias da história, elas tiveram sempre pessoas por trás apoiando, nunca é uma pessoa isolada. Você olhar para qualquer autoritarismo em qualquer sociedade, sempre tem uma parcela da população que apoia aquilo. E isso me dá mais medo do que aquela figura em si que lidera esse tipo de movimento, né? Porque eu acho que é mais profundo, que é como se tocasse alguma coisa dentro das pessoas, algo que é muito pior, né? Que é o autoritarismo que mata as pessoas de fome, que mata as pessoas assassinadas, que literalmente a gente vive num país em que a população negra é dizimada diariamente há séculos e a gente não consegue ter medo disso, a gente não consegue se rebelar contra isso. Os tempos andam sombrios. Vivemos num processo de extermínio tão enraizado no inconsciente da nossa sociedade que esquecemos de questionar. Estamos lutando contra o quê? Tem muitas mulheres hoje nas favelas e nas periferias que estão mortas. São mortas vivas. O maior medo, eu vivo muito dentro das favelas. O maior medo de uma menina de 13 anos é arrumar um homem e casar que deu para ela o mesmo tratamento que o pai dá para a mãe. Porque aquilo ali para ela é uma morte. O maior medo de um adolescente hoje que está estudando e mora dentro de uma favela, de uma periferia, é não conseguir um emprego e saber que sua morte vai ser dentro do tráfico. O maior medo do meu povo e da minha gente não é a morte física. Porque até mesmo nós pretos, nós pessoas de axé, sabemos que não acaba por aqui. Mas o nosso maior medo é esse Brasil. Esse Brasil que nos mata, que mata o nosso sentimento, que mata a nossa alma, que rouba e mata a nossa esperança, que pisa, que rasga, que apunhala os nossos sonhos e nos deixa mortos-vivos. O medo é a administração da necropolítica, uma onda atravessando o planeta. Eu não vejo como um evento político localizado no norte, na América ou aqui na América do Sul. Eu vejo como um evento que atravessa o planeta inteiro. Porque você olha a situação global, ela tem uma marca ainda, que é essa marca de um trauma sociopolítico, onde a necropolítica invade o cenário como se fosse um palhaço de mau gosto. Então, enquanto o palhaço do mau gosto estiver coabitando essa cena global, nós vamos ter que conviver com sujeitos como Trump, nós vamos ter que conviver com sujeitos como aquele que está lá no leste europeu, prendendo jornalistas e barbarizando com a liberdade de imprensa, detonando a democracia na África, na Ásia, e alguns idiotas na América Latina brincando de Deus, com esse papo do sanduíche, né? Deus em cima, Deus embaixo, Deus no meio, Deus do lado. Então parece aqueles hamburgão assim, com tudo. É uma burrice sem fim. Essa nuvem tóxica, essa produção de caos e de desordem, né, que eu acho que nós estamos vivendo, principalmente nesses regimes mesmo de extrema direita, que você tem que produzir o caos e o medo para poder dominar, para poder chegar com uma violência extrema para reordenar tudo. E aí vale tudo, vale estado de exceção, vale genocídio, vale o ataque aos corpos, tudo justifica, né, esse caos que nos é apresentado, né? People are nihilists.
people want to see the world collapse. Humanity has a deep, deep fascination with its own demise. We're obsessed with the idea of tearing down and starting anew, or just tearing down, really, and destroying. That's why the poorest of the poor will often be in support of the policies that are worst for them, because they want to see the whole thing torn down. In the United States, Donald Trump, many of Donald Trump's supporters agree with statements like, "I want to tear it all down and start again." Fear is the weapon that is used by authoritarians to make us feel that we need a strong leader to protect us. When Hitler realized that Germany was losing the war in the last months of World War II, he wanted to burn all the granaries so the German people starved to death. He wanted to punish them. He wanted to destroy everything. There's a great desire for self-destruction in the human species. I think fear is probably the primary tool of domination. I think all authoritarian societies that we've seen are sustained not by literally keeping guns to people's heads 24 hours a day. They're sustained by people having the fear of a gun being put to their head, or a fear of being put in prison for what they say, or a fear of everything that they do online being surveilled by their government. I think that's actually the primary tool that people use in order to control large populations in modern societies. All they need to have is an identifiable enemy. That's all they need. It could be anyone or anything. It could be immigrants. It could be a political movement. It could be journalists. As long as they have an identifiable enemy, they can use that to generate fear and to exploit that fear. Fascism and fear go together because you need to create overwhelming fear to create a desire for a strong leader to protect you. Fascism was something that seemed to be in history, and to feel that it has drifted into our present day very suddenly is a shocking realization. And so the question is, what is it coming from? Where is it derived from? Fascists and politicians use fear all the time because that's what they're all about, right? Their image, what they're selling is that they are strong and they can protect people, right? That's the main thing that they stand on. So you have to be very afraid and things have to be horrible or you're not going to support them. Há sentimento de uma perda irreparável, uma perda que deve ser reparada e que o fascismo e o nazifascismo oferece uma solução para isso. Encontram nessa perspectiva política que reivindica a mobilização de todos na direção de um sentido só, dado pelo chefe da nação que encarna o todo, a totalidade, o conjunto, que se tornaria pouco diverso, pouco plural, não interessa a pluralidade, não interessa a diversidade. O que interessa justamente é a unidade, Então todos uniformizados do mesmo modo, todos vestindo a roupa, os meninos de azul, as moças de rosa, este sentimento de pertencimento que é evocado em contraposição ao medo da solidão. What you have to do in fascist politics is you have to make people think that they've lost something that they haven't actually ever had. You have to make them feel that their fears and their anxiety are about losing something wonderful. So you invent this thing, a past, a mythic past of the nation that never was.
And in this past, you had respect just for being you, just for being Brazilian, or just for being Hindu, or just for being a white American. People respected you and admired you, or just for being a man. So you invent this past and you tell them this past was lost, that the greatness of the nation, that the greatness of their manhood has been lost by liberals, cosmopolitans, and elitists. Then the second strategy is propaganda. We know this from George Orwell's 1984. Things mean their opposite. Freedom is slavery. War is peace. All fascist campaigns are anti-corruption campaigns. The Nazis ran an anti-corruption campaign. Donald Trump, in my country, ran an anti-corruption campaign. He is the most corrupt leader in American history. Why is it that the most corrupt leaders always come to power on anti-corruption campaigns? Because anti-corruption means the wrong people are in charge. You run an anti-corruption campaign because you're suggesting that women have too much power, you're suggesting that black people have too much power, that the cosmopolitans have too much power. The real men must take power. All fascist campaigns are anti-corruption campaigns, despite the fact that the fascists are the greatest criminals of all. The fascists are the ones who will use the law to break the law. The fascist politician always accuses their opponent of what they're guilty of. Também essa ideia do combate à corrupção por si só é uma ideia fácil de conseguir adesão, porque quem é a favor da corrupção? É o tipo do debate que empobrece. Todo mundo é contra a corrupção. Não, eu sou totalmente a favor da corrupção. Não existe isso. É uma estratégia que ao longo do tempo vem sendo muito bem sucedida no Brasil para demonizar o adversário. O corrupto é sempre o outro. Somos induzidos a crer que precisamos de fortalezas políticas que nos garantam segurança. E somos muito obedientes, fiéis à ignorância. Já que na sociedade do medo, não exercitamos o pensamento crítico e pouco entendemos o que está acontecendo. Existe uma relação muito visceral entre medo e ignorância. Por quê? Porque quando a gente fala de medo, né, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é o medo como a incerteza diante do devir. Eu não sei o que vai me acontecer amanhã. Eu não sei se eu vou estar vivo. Eu não sei se eu vou ser atropelado. Eu não sei se o mundo vai existir, se o mundo vai acabar, né, se o apocalipse está aí. Quando a gente fala em ignorância, a gente inclui essa esfera do não sabido. Tudo aquilo que eu não sei me produz medo, porque evidentemente eu quero prever, né, para onde eu vou. Eu quero ser capaz de controlar esse meu medo, né, combatendo a minha ignorância. É óbvio, isso não significa que as pessoas que leem mais, elas necessariamente tenham menos medo, mas elas têm, eu acho, capacidade. Existe uma relação assim interessante entre informação, entre conhecimento, né, e como lidar, né, com os nossos medos. Quanto menos você entende o mundo, mais fácil é que o mundo se torne algo assustador para você. Tanto mais bem informado, tanto mais transparência, tanto mais formação, acesso à informação houver numa sociedade, menor será a ignorância, maior será a massa crítica, o pensamento crítico, e menos manipulável serão as massas. A perseguição, né, a educação, a liberdades, a cultura, as artes, que são essencialmente instrumentos de construção de pensamento crítico, elas vão se avolumando. Não é por acaso. Education is key for not just economic but social reasons. So one of the things that we have to think about, it's about inequality, it's about opportunity, it's about equality of opportunity, and that's where education is absolutely critical. It's probably the single most important factor for
really having a prosperous society widely defined. In many cases, if you think about those who've challenged the system, it's come from intellectuals who challenge the system. So it's not surprising that experts get denigrated because they're the ones who have the ideas, maybe the inspiration to think about challenging what's wrong with the system. A educação e a cultura, elas são pilares revolucionários na sociedade, né? A cultura, ela acende dentro da gente chamados, ancestralidade. A cultura acende dentro da gente força, vigor, coragem. A cultura também, inclusive, mexe com o nosso organismo, com a nossa saúde emocional. A cultura faz com que a gente consiga ter força para vencer desafios. A cultura, ela é empoderamento. E empoderamento é conhecimento. Donald Trump, Steve Bannon, the people on the far right in America are constantly attacking universities as well, and traditionally people have been able to trust academics and experts, but that assault on expertise also means that people lose trust and then they're just not able to judge for themselves what they ought to believe, not because they don't have sufficient critical abilities, but because we just don't have the institutional framework that we need anymore. Você não sabe mais em quem você pode confiar. Você não confia mais na mídia, você não confia mais nos intelectuais, você não confia mais nas pesquisas científicas, né? E aí você abre o espaço exatamente para a penetração desses novos territórios, dessas novas ideias, das teorias conspiratórias. A teoria conspiratória é uma resposta simples a um problema complexo. Mas ela não oferece verdades, né? Ela oferece uma solução de ordem imaginária, que, na verdade, para as pessoas, na sua vida cotidiana, pode ser mais significativa do que uma verdade que tem que ser experimentada, que tem que ser provada, que tem que ser cientificamente validada, né, e que leva muito mais tempo. Estamos aprisionados na busca de experiências que amenizem nossos medos. E o consumo ininterrupto de notícias, serviços e produtos funciona como um paliativo para a sensação de alarmismo iminente? Todo dia a gente acorda, vai buscar as notícias já que te produzem uma nuvem tóxica, uma nuvem de ansiedade, né? E que te vendem saídas, né? Digamos, possibilidades de você diminuir essa tua ansiedade e esse teu medo. Nós temos uma construção do medo e nós temos a construção dos paliativos, né? Do que vai remediar o teu medo, né? Então, assim, é uma cultura terrível, né? Assim, porque, assim, a gente tem que pensar como sair dessa experiência de paranoide. We live in a time and in an environment where there are fears all over the place, and they're pumped at us, right? I mean, from the media, from politicians, from people selling us things, marketers. So many products are sold this way. You're not pretty enough, right? Buy this product. You're not going to be cool or popular if you don't buy this. That's a fear campaign. Consuma, 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 consuma. Quem tem muito dinheiro consome até acabar e se mata. Quem não tem para consumir se mata porque não tem para consumir. As pessoas estão cada vez mais adoecidas com a potência. A potência que virou a doença do capitalismo. A produção do medo, ela cria essa angústia de estar buscando outra coisa. Essa outra coisa é consumo. A ideia de alimentar sempre uma carência
e uma necessidade de alguma coisa, qual é o próximo? Então essa fúria de consumir alguma coisa, não só consumir coisas materiais, no sentido de comer, de roupa, de itens que você vai possuir ou adquirir, mas também a possibilidade de consumir a subjetividade. O que é essa subjetividade? A subjetividade seria aquele campo que ainda não está subordinado a essa fúria do consumo, ainda não foi afetada pelo medo, o vírus do medo ainda não alcançou aquele campo, mas ele é ambicionado. Uma sociedade de consumo que, paradoxalmente, as pessoas não têm medo de estarem destruindo o planeta da forma que elas estão destruindo. Já se está comprovado que a gente está consumindo 1,6 planetas no nosso modelo atual de produção e consumo. E, no entanto, disso ninguém tem medo, Assim, ou é um medo muito abstrato, ou ele é seleto a alguns grupos restritos. E, por outro lado, os mecanismos que criam essa sociedade desigual e que é baseada em medo, eles causam mais do problema que eles estão tentando solucionar. Essa sociedade do medo, ela ajuda nessa mercantilização, que tudo vira uma mercadoria, seja o remédio, seja o plano de saúde, seja a segurança privada, seja o carro blindado, tudo gira em torno desse tema aí que está ligado ao medo, o medo que a gente tem das coisas. Nossa própria atividade precisa ser reconsiderada. Um alto consumo das classes mais ricas. Por vezes eu tenho a impressão de que só uma grande catástrofe faria com que interesses tão poderosos que estão aí, e que utilizam o medo como forma de dominação, possam eles mesmos se amedrontarem da possibilidade da sua existência vir a ser ameaçada por essa. E a catástrofe chegou, em janeiro de 2020. E o mundo parou por completo. Esse documentário, assim como todas as atividades do nosso planeta, foi interrompido. Hoje é o 3º dia de quarentena aqui no Rio de Janeiro. Essa escola teve um caso de coronavírus que infectou algumas pessoas da escola. Dei uma saidinha agora para ver se eu encontrava uma farmácia aberta. Por sorte, nada. Tudo fechado. Pânico de encontrar pessoa na rua, todo mundo mascarado. Não sei, o pior medo é não saber o que está acontecendo, de onde está vindo. Ter medo das pessoas. Acho que o pior medo para mim é as pessoas, a atitude, o comportamento, a incerteza. Proteção de guardanapos, papel toalha, papel higiênico, tá vendo? Não tem absolutamente nada. Você pode dar a volta, o máximo que você consegue é uma sacolinha de lixo, mas olha isso. As pessoas de máscara, parecendo zumbis. I'm going for shopping some food. I've never seen this before. I said I've never seen this before because Japan is the country never ever out of stock. And this is just the beginning. Ontem registrados 283 mortes na Inglaterra, um pulo de 100 de ontem para hoje. O resultado é ruas desertas. Meu medo é de perder o equilíbrio totalmente, sabe? Perder o controle da situação. E hoje foi uma sensação muito forte de que eu estava, tipo assim, totalmente desequilibrada emocionalmente.
O atendimento foi super rápido aqui no Urgent Care. Fez o exame, tipo um cotonete que eles botam no nariz. É por ali que eles fazem o exame. Então, vão me ligar em até 5 dias. Vou pra casa, morrendo de medo. Mas acho que eu tô fazendo a coisa certa. E por incrível que pareça, o argumento desse filme se materializa. O que era uma reflexão se torna uma realidade. A sociedade contemporânea soterrada pelo medo. Eu, muito assustada, pela primeira vez na minha vida, experimento filmar remotamente. Afinal, eu tenho um filme para terminar. Essa pandemia que assolou todo o nosso planeta seria a personificação do medo? Esse evento da pandemia, ele veio exatamente para fazer uma espécie de nivelamento do medo. É aquela história assim, eu quero ver quem é aí que não tem medo. Coronavírus, né? É um inimigo invisível da humanidade. Tudo que a gente aprendeu sobre saúde pública, né, sobre questões sanitárias, sugere que um não está protegido se todos não estiverem protegidos. Ainda assim, a gente viu crescer desigualdade, desemprego, a própria doença afetando desproporcionalmente grupos sociais, países. Infelizmente, chegamos até aqui, não estou dizendo que foi por isso, mas acho que não enfrentamos algumas questões estruturais. Essas questões foram reavivadas agora, né? Num momento mais difícil, de crise econômica, de crise do capitalismo. Então, essas questões foram retiradas do porão. Trancamos as questões no porão, mas não destruímos o porão. Se é fato que a primeira pessoa vítima da maior crise sanitária experimentada pelas gerações vivas, foi uma trabalhadora doméstica negra no Rio de Janeiro, foi a primeira pessoa a morrer. É fato também que famílias da elite também perderam os seus. Obviamente, numa proporção muito diferente, né? A pandemia nunca foi democrática, nunca matou do mesmo jeito. Morrem mais negros, se vacinam menos negros. Eu espero que depois dessa travessia a gente tenha valores de solidariedade, de generosidade, de empatia, que são valores que estão na contraposição de pilares desse sistema, que é o individualismo, é o eu por eu. Esses valores se mostraram falidos, né? No final do século XX, foi anunciada uma espécie assim de portal da globalização, uma promessa. E teve muita gente que acreditou que isso ia ser o grande lance da virada do século. A gente ia entrar no século XXI com uma novidade que era produzida pela tecnologia, pela ciência, pelo conhecimento, e que a gente ia ter a solução de muitos problemas velhos. Só que a gente entrou pelo cano, porque a globalização, na verdade, é um contágio. Mas se você tivesse anunciado no final do século XX que a globalização é um contágio, ninguém ia querer isso. Porque esse contágio agora ele se configura como uma pandemia. Não é só uma doença. Ele não é numa região do mundo. Ele é no mundo todo. E ele só é possível porque teve uma globalização. A Covid, ela tem um endereço. O endereço dele é o Homo sapiens. Não existe fronteira, não existe Estado-nação. Claro que ele vai atuar de forma diferente em cada país, né? Conforme os contextos, né? Se você tem sistema de saúde ou não tem. Mas ele desmonta toda uma forma de funcionamento também. Geopolítica, que nós imaginávamos que era, enfim, que era a solução para outras ameaças mais tradicionais, né?
Essa pandemia, ela tem várias causas, né? Então, não é um vírus alienígena, é um vírus que apareceu na sociedade da forma que apareceu, justamente também como resultado desse modelo de produção e consumo altamente sustentável, poluidor e que adoece as pessoas, né? Fico assim pensando, nossa, a gente teria que realmente fazer uma mudança radical nas nossas leis, a gente teria que realmente mudar a concentração de poder. Aí quando você vê a notícia, não, tem mais bilionário no Brasil, tem mais gente passando fome, as empresas que causam boa parte dos problemas estão usando isso como uma forma de fazer marketing social e pagando de boazinha. Eu quero ver eles pagando pelas externalidades que os produtos deles causam. Então, acho que a gente teve essa possibilidade, ou a gente ainda tem essa possibilidade de reconstruir de uma forma diferente, mas não é isso que eu estou vendo acontecer ainda no âmbito político. Eu só estou vendo mais do mesmo de uma forma bem piorada em relação à manutenção dos privilégios de pequenos grupos. Nós não podemos mais continuar vivendo com tanta desigualdade. Nós temos que mudar o modelo. E tivemos uma ideia ingênua de que a pandemia nos faria mais generosos e mais solidários. Porque durante a pandemia houve superfaturamento de respiradores, falsificação de álcool em gel, fake news de monte, feminicídio disparado, racismo letal disparado. A pandemia só potencializa as nossas dimensões de desafios humanos e nos aponta, nós temos que mudar esse modelo. Nós temos que mudar essa estrutura econômica e essa estrutura de tanta desigualdade. E quando parecia que essa etapa começava a caminhar para uma normalidade, ainda que com imensas desigualdades, mas para uma normalidade que nos permitisse o reencontro, vem a guerra. Não dá para entender. O medo, mais uma vez assombrando a razão, e agora com uma nova guerra na Europa, no meio da finalização desse filme? Por favor, para o filme. Vamos voltar para o início. Primeiro, o medo era uma emoção que virou a motivação desse filme para refletir a vida. No meio das filmagens, o medo foi personificado com a chegada da Covid. Agora, o medo nos invade mais uma vez numa incansável ditadura de assombro e ameaça. Como é que esse mundo que viveu 2 anos de pandemia, como é que esses líderes que viveram toda essa tragédia, né, ainda não solucionada, conseguiram permitir o início de um conflito? Eu acho que é tudo que a gente não esperava que fosse acontecer e que está acontecendo. Resultado de lideranças frágeis, né, inconsistentes, que também é sintoma, né, dos últimos tempos, dessa intolerância, dessa ideia de medo como construção, né, das narrativas políticas. Tudo isso que vivemos juntos não estava no meu roteiro. O meu medo foi se intensificando na medida que realizava esse filme. O fato é que continuo assustada, com muito medo desse modus operandi da nossa sociedade, construída pela ótica do medo. Será que algum dia seremos capazes de transformar todo esse caos? It's not an easy thing to do. The worldview has to change. The very lens with which we interpret our events around us, that has to change. We really have to understand that we cannot use wrong means to achieve an end. A person cannot make a lot of money by harming another person. People are talking about mental hygiene more and more because we
we have a problem. We really have. We talk about physical environment and gutter and sewage, but our mind has become gutter and sewage. It has to be cleaned up. And how can it be cleaned up without having the right modality of thinking? We have a force that is building up, and eventually we will change the world. But how long it will take, we don't know. A gente deveria se reinventar como sociedade, porque aquela coisa, tá bom pra mim, tá ruim pra você, não tô nem aí, isso não se sustenta. Enquanto tiver uma pessoa passando fome, enquanto tiver uma pessoa com uma doença evitável, desnecessária, a sociedade toda tá doente, né? A gente é um organismo vivo também, né? O planeta Terra também é um organismo vivo. Então não adianta a gente faz parte desse planeta Terra e a gente não está cuidando dele da forma que a gente deveria cuidar. A economia serve para quê se ela não tiver a serviço das pessoas e do bem-estar? E hoje ela não está a serviço das pessoas e nem do bem-estar. Ela está a serviço de gerar mais dinheiro através da financiarização da economia. Isso é combater o medo, né? É criar. Ou seja, a criação da vida, a criação da arte, a criação de obras humanas, esses pequenos mundos, né? Essa lógica da criação amorosa, porque não existe criação sem amor. Você não cria, né, uma sinfonia sem amor, você não cria um poema sem amor, você não cria uma fórmula da física, da matemática sem amor. É isso que eu acho que pode dar sentido, né, a nossa experiência com a incerteza do futuro. A gente vai ter que construir outras articulações, né? A discussão com os intelectuais indígenas, sua relação com o meio ambiente, as outras cosmovisões, de repente isso tudo aparece como decisiva na construção de uma segurança global. A produção cultural que vem das periferias, movimentos extraordinários assim de futuro, o afrofuturismo, né? Jovens negros pensando os futuros negros, jovens mulheres também produzindo uma reviravolta, né? De toda uma cultura patriarcal. Eu acho que a gente tem movimentos muito incríveis acontecendo, né? Para além, né, da pronoia, inventivos, assim, novos, né, imaginários sendo construídos. Não mais como ameaça, mas como esses mundos, enfim, passíveis de serem habitados, né? Não é à toa que nós somos ameaçadas, não é à toa que minha amiga e companheira de partido Marielle Franco foi executada, não é à toa que o Brasil hoje é um dos países que mais alcança e lidera o assassinato e extermínio de defensores de direitos humanos. Não é à toa. Nós somos uma ameaça gigante para o projeto do patriarcado falido. O meu corpo, o teu corpo, o nosso corpo, ele é um canhão apontado para destruir o patriarcado. É preciso que a gente organize o nosso medo, a nossa dor, organize em volta da gente os medos e as dores, se aquilombe e faça com que a nossa dor ela seja revolucionária. Porque sonho que se sonha juntos e juntas e juntos um dia vira realidade. Eu acho que a gente não pode deixar de ter esperança. Otimismo é quando você olha todas as evidências e acha que determinada situação vai dar certo, será bem sucedida.
Pessimismo é quando você olha todas as evidências e acha, não vai dar certo. Não acredito que isso vai dar certo, isso não tem a menor chance de dar certo. E esperança é quando você olha todas as evidências, elas indicam que não vai dar certo e ainda assim você se mantém achando que em algum momento pode dar certo. Eu acho que é essa a nossa persistência. O organismo da Terra, ele se expressa em amor incondicional. Quer dizer, o amor incondicional, ele ativa a produção de vida extra-humana, fora do especismo humano, no planeta Terra. Se os humanos desaparecerem daqui da Terra, a Terra vai continuar se expressando em amor incondicional. Ela não precisa da gente. É isso que é legal. A Terra não precisa dos humanos. A gente podia pensar nisso como uma coisa maravilhosa. A gente não faz falta. Eu acho que nós nos damos importância demais. Os humanos se dão importância demais. Isso se chama especismo. O especismo, ele é aquele que conclui que uma espécie pode dominar todo o planeta. A única espécie que pode dominar todo o planeta, gente, é um vírus. Porque a vida se manifesta em diversidade. A vida é diversidade. É por isso que a gente fala diversidade biológica. A diversidade biológica do planeta é o que caracteriza esse planeta azul, a Terra, entre muitos outros planetas, chapando a gente de beleza, de aromas, de cheiros, de pássaros, de tudo, de luz. É a própria vida. Experimentar a vida de uma maneira radical é não ter medo. A gente tem que ser radicalmente vivo. É o melhor antídoto contra o medo. Termino esse filme certa de que esperança é luta. E eu vou com eles, porque é o único caminho possível de reversão desse sistema de medo e manipulação. Vou junto pela luta do novo, para a construção de uma consciência coletiva, por algum lugar menos injusto. E você vem?